Boa tarde a todos os assistentes e bem-vindos ao workshop da Artec, terceiro workshop do mês de julho, hoje dedicado ao tema edifícios de betão armado e a ação sísmica. Trata-se de um tema que não é comum ou não é de interesse global, está mais relacionado com os países onde estão os edifícios sujeitos à ação sísmica. De qualquer modo, achámos importante colocar este tema na sequência dos workshops que estamos a realizar em julho, pelo que de importante tem a divulgação da nova forma de olhar para as características resistentes dos edifícios de betão armado e para os erros que facilmente se podem evitar quando comparativamente com o que se passava há 10, 20, 30 anos ao nível do projeto e da construção de estruturas. Portanto, achamos importante trazer a este workshop uma ação de divulgação de alguns aspectos que são importantes, quer naquilo que são as características da ação sísmica sobre uma estrutura de betão armado, quer naquilo também que é a capacidade resistente que as estruturas devem ter ao nível da resistência ao sismo. Vamos também, neste workshop, falar um pouco daquilo que é a possibilidade de modelar no Tricalc as situações ao nível do estudo sísmico, do comportamento sísmico das estruturas, e verificar como é que podemos fazer algumas modelações, alguns cenários, modificando propriedades da estrutura, como módulos de elasticidade, como inércias de elementos, como também corrigir situações através da observação dos centros de massa, dos centros de rigidez, verificar também a importância da consulta das massas participantes em cada modo de vibração, portanto, ter uma ideia geral de como é que o Tricalc tem no seu núcleo interno a capacidade para ver, analisar cenários de estruturas de betão armado ao sismo. No entanto, antes de avançarmos para aquilo que é o tema central de hoje, fazer aqui uma apresentação do que são os workshops, para aqueles que estão pela primeira vez a assistir aos workshops da Artec. São essencialmente workshops bastante curtos, bastante dinâmicos, têm cerca de 50 a 60 minutos de duração. Temos um canal no YouTube, o canal da Artec no YouTube, que tem webinários com extensões maiores, que são mais explicativos, mais passo a passo do que aquilo que se pretende com estes workshops. Estes workshops são sessões que permitem ao utilizador obter alguns conhecimentos muito rápidos, mas também não com profundidade, não com a explicação detalhada dos webinários que demoram 3, 4 horas, têm 3, 4 horas de duração. E preferiu-se nestes workshops privilegiar a parte de perguntas e respostas nas sessões finais. Ou seja, temos uma apresentação dos temas que dura 50 a 60 minutos, em que os assistentes poderão ir através do GoToWebinar, já vou mostrar como é que poderão fazer isso, poderão ir colocando questões ao longo do workshop e no fim terei todo o gosto em ir esclarecendo e demonstrando as respostas às questões que nos forem colocadas. Portanto, privilegiou-se deixando 30 minutos para essa sessão de perguntas e respostas e deixando 50 a 60 minutos para apresentar aquilo que é o tema e as características do Tricalc relativamente a cada um dos temas dos workshops. E, portanto, é isso que temos neste primeiro e neste segundo slide, essa explicação do que são os workshops e da forte componente participativa que procuram ter na tal sessão de 30 minutos finais. E no workshop iremos então falar, neste terceiro workshop, da questão do sismo e começamos por chamar a atenção do porquê escolhermos este tema para o nosso terceiro workshop. A engenharia sísmica salva vidas, é algo que aqui está destacado e isso é uma realidade. Normalmente não temos presente porque na história curta não há, digamos, lembrança de tragédias ou de cenários de sismo nas nossas vidas, mas quando sucede uma situação de sismo, portanto é uma catástrofe com dimensões enormes, consideráveis, que normalmente traz atrás de si uma perda bastante grande de número de vidas
e nós hoje em dia temos conhecimento que permite reconhecer e evitar a grande maioria dos erros que no passado custaram milhares de vidas humanas ao se adotarem configurações estruturais erradas, ao fazer-se um mau detalhamento das estruturas, ao não ter em consideração situações que hoje em dia são mais do que conhecidas, como os pisos fracos, como a liquefação dos solos, portanto, situações que hoje em dia são praticamente de conhecimento comum e que permitem evitar, digamos, situações dramáticas a nível do comportamento estrutural e da perda de vidas humanas. E, portanto, vamos começar exatamente o nosso webinar por fazer um pequeno relembrar da importância desses aspectos, dos aspectos da configuração do edifício, do caminho das cargas, o load pad, do correto detalhamento de pormenorização de armaduras, enfim, darmos um pouco um recordatório desses temas, manter presentes esses temas e o quanto importantes são. Vamos também sugerir algumas configurações ideais, algumas formas de trabalhar ideais e depois vamos entrar então na componente do TreeCalc e ver como é que o TreeCalc pode, juntamente com estes cenários que nós vamos ver inicialmente, trabalhar os edifícios e depois analisarmos os resultados e os comportamentos dos edifícios para os cenários que vamos aqui também enumerar. Relativamente às perguntas que podem colocar durante o workshop, temos então aqui uma ilustração do painel que aparece no vosso computador. Esse painel tem uma zona de chat, tem uma zona de perguntas e, portanto, tem aqui na zona de perguntas, em Questions, a possibilidade de colocar as questões, poderão colocá-las a qualquer altura do workshop e no fim eu irei verificar todas as perguntas uma por uma, irei responder, demonstrar a resposta a essas questões que aqui forem colocadas. Inclusivamente, após o final do webinar, enquanto eu estiver a fazer respostas a questões anteriores, poderão ir acrescentando novas questões que terei todo o gosto em responder. Ora bem, em primeiro lugar, falar sobre os efeitos dos sismos em edifícios, alguns fatores que são importantes. Quando nós fazemos um projeto de cálculo, um projeto de estruturas e temos a componente do sismo a atuar sobre essas estruturas, é importante que a gente reconheça o que é que são forças de inércia e o que é a aceleração do sismo e, portanto, como é que as forças, a ação do sismo vai se distribuir em função das inércias dos edifícios. É importante também saber duração, velocidade e deslocamento dos sismos. É também importante conhecer o terreno no qual o nosso edifício está fundado. A amplificação das ondas sísmicas pelo terreno é um fator importante. Daí todas as regulamentações terem sempre a classificação do solo como um dos fatores a ter em conta na introdução da ação sísmica sobre a estrutura. No caso do RSA nós tínhamos 3 tipos de solo, no caso do Eurocódigo, se não me engano, são 5 tipos de solo. Portanto, há essa quantificação sempre presente nas regulamentações, exatamente pelo efeito de amplificação que as ondas sísmicas podem ter ao nível do terreno. Já sabemos que terrenos mais moles têm tendência a amplificar as ondas sísmicas, velocidades de propagação menos rápidas, e terrenos com rocha, portanto com velocidades de propagação mais rápidas, não sofrem tanto desse efeito. A questão dos períodos e das ressonâncias dos edifícios em relação à frequência fundamental do edifício, portanto também importante. As questões do amortecimento, como é que se pode contabilizar o amortecimento que existe pela ductilidade que o edifício tem no estudo sísmico, ou seja, não considerar que o edifício é pura e simplesmente rígido e que não existe uma capacidade de amortecimento, de dissipação de energia dentro do edifício, e, portanto, essa capacidade também, por um aspecto económico, deve ser contabilizada quando se faz a análise sísmica, mas também por um aspecto de segurança também para fazer um correto estudo desse amortecimento, não exagerar nos coeficientes a utilizar, também é importante. A questão das forças de torção, portanto, cá está a questão do centro de massa e o centro de rigidez, portanto, tudo o que é divergências entre centros de massa e centros de rigidez vai sempre implicar forças de torção no edifício.
Portanto, muitas vezes, inclusive, há edifícios que têm um bom comportamento numa direção, porque a força, o centro de massa e o centro de rigidez nessa direção são praticamente coincidentes, mas, por exemplo, na direção oposta não coincidem e têm, inclusive, diferenças grandes e, portanto, dependendo de como atua o sismo, poderão ter um bom ou mau comportamento neste aspecto da torção. E, portanto, a importância de conseguirmos centrar o mais possível os centros de massa com os centros de rigidez, utilizando muitas vezes paredes resistentes para redistribuir, para modificar o centro de rigidez e aproximá-lo também do centro de massa. E, portanto, resistência, rigidez, distribuição de forças, concentração de tensões, portanto, já sabemos que pilares curtos, grandes variações de inércia entre pisos, etc., são situações de concentração de inércias. Edifícios com configuração em L têm zonas de concentração de tensões que têm sempre também um comportamento problemático e convém deixar aqui esse recordatório para se evitar essas situações. A nível de sismo, há vários sistemas estruturais. Em Portugal, há cerca de uma década, talvez mais, um pouco mais, utilizou-se muito o sistema da laje fungiforme maciça, portanto, laje maciça apoiada em pilares, muitas vezes sequer sem uma viga de contorno, um sistema estrutural que tem muitas carências a nível de comportamento sísmico, porque tem um comportamento sísmico muito insatisfatório, mas foi uma moda que pegou na altura. Mas nós temos vários sistemas estruturais, temos o sistema porticado, o sistema misto com parede e pórtico, temos o sistema apoiado só em paredes resistentes, shear walls, e portanto há vários tipos de sistemas estruturais e cada um tem o seu comportamento estrutural mais ou menos bem conhecido, com os seus aspectos positivos e os seus aspectos negativos. E portanto, por exemplo, até comparando sistemas estruturais de materiais diferentes, o betão tem uma componente, um peso, uma massa que é mobilizada pela ação sísmica muito maior, por exemplo, do que um edifício normalmente em aço ou até mesmo em alvenaria resistente, que tem uma distribuição de cargas diferente, não tão concentrada. E, portanto, cada sistema estrutural tem as suas vantagens e as suas desvantagens e, portanto, isso é um fator importante a ter no projeto sísmico. Os efeitos das configurações irregulares. Pode-se dizer que este é onde nós temos tido uma grande evolução ao nível da engenharia sísmica, o reconhecer do que correu mal nos anos anteriores, nas décadas, há um século para trás, o que é que correu mal em termos de comportamento sísmico e porquê. Portanto, a identificação das configurações que são, obviamente, problemáticas em termos de comportamento sísmico. Temos aqui ilustrado a questão óbvia do piso fraco, neste caso ao nível da base do edifício, do resto de chão, mas existem outras características, outras configurações irregulares que representam normalmente a maior parte dos problemas em edifícios quando existe um sismo. Portanto, nem é tanto a má construção, nem o mau talhamento, é sim a adoção de configurações problemáticas, configurações irregulares que depois têm comportamentos péssimos em caso de sismo. E vamos ver alguns dessas configurações irregulares com mais pormenor. Estão aqui listadas 5 delas, poderiam ser mais. A questão dos pisos fracos, soft story, é o que está representado na imagem adjacente. A interrupção de paredes resistentes, muitas vezes utilizava-se paredes resistentes, por exemplo, em fachadas de edifícios, via-se muito até em edifícios públicos, paredes resistentes que iam até ao topo do resto de chão, mas depois não continuavam para baixo, para facilitar a circulação pedonal, adotava-se por acabar as paredes resistentes ao nível do primeiro piso, continuando só com alguns pilares para baixo, e, portanto, mais um exemplo de uma situação que funcionava mal. As variações na resistência e rigidez periférica, portanto, também ao nível da rigidez, ao nível do contorno do edifício, as variações de resistência também com alguns problemas. Um caso muito habitual é as janelas, por exemplo, das zonas de parqueamento dos edifícios, que se deixam os pilares travados até quase ao topo com alvenaria estrutural, que funciona como um travamento, e depois coloca-se vidro, as tais aberturas ao vidro, ou inclusive às vezes só um gradeamento,
para permitir o arejamento dessas zonas e que cria um efeito de pilar curto e, portanto, um efeito que tem tendência a que o pilar naquela zona tenha esforços transversos elevados e acabe por falhar, por ter problemas ali se não estiver devidamente cintado e devidamente dimensionado para essas situações. Mas será sempre uma situação a evitar. Os cantos reentrantes, portanto, estamos a falar de disposições em L, edifícios em L, com cantos reentrantes, e o pilar curto, portanto, também já falámos aqui nessa situação, tudo o que seja questões de pilares curtos, temos transversos, esforços de corte bastante grandes e normalmente dificuldades em cintar armaduras e em dimensionar esses pilares curtos para os esforços que vão ter. E depois outros problemas que nós vamos aqui também ver em termos gráficos, para não ser tão aborrecido como estar aqui a ouvir-me divagar sobre estes temas. De qualquer modo, gostava também de deixar aqui um caso de estudo que nós fizemos o levantamento, trouxemos aqui, um sismo de 2001 na Índia, e temos um extrato de um relatório que foi elaborado porque os edifícios de beton armado tiveram um comportamento muito mau e, portanto, o governo indiano resolveu fazer um estudo sobre as razões do porquê desse mau comportamento dos edifícios. E estão aqui enumeradas as 4 principais causas que foram levantadas nesse relatório. O desconhecimento dos arquitetos e dos engenheiros dos conteúdos dos regulamentos resistentes ao sismo, portanto, regulamentações no nosso caso, Eurocódigo 8, a não compreensão do comportamento do solo a nível da sua rigidez ou da sua deformabilidade, os pisos vazados, os tais pisos do resto de chão vazados, que era uma construção que estava muito enraizada no caso dos edifícios na zona onde ocorreu o sismo, e portanto essa situação, e chamo principalmente a atenção para o ponto 2.4 do relatório, que pusemos aqui um extrato, enquanto nos outros pusemos só os temas. Colocamos aqui esse extrato para dizermos que os maus sistemas estruturais ou a má configuração estrutural foi dos maiores problemas, teve a maior percentagem de problemas nos edifícios de beton armado. E, portanto, a referência é que o engenheiro de estruturas deve providenciar um caminho de cargas, o load pad, que vá desde a cobertura do edifício até à fundação. Por exemplo, e eles referem mesmo a essa situação, um edifício com pilares flutuantes, ou seja, pilares que acabam em cima de vigas ou em cima de lajes, requer a transferência das cargas flutuantes de cargas, portanto, verticais para cargas horizontais, através de esforço transverso. Portanto, o caminho de cargas não é vertical, mas muda de vertical para horizontal, antes ainda de chegar à fundação, e, portanto, são situações que são aqui alertadas. Também a questão de pórticos que de repente deixam de existir, ou vigas que desaparecem, ou pilares que deixam de existir também a determinada, morrem, portanto, em cima de uma laje, a determinada zona da estrutura também aqui referenciado, que devem ser descontinuidades, que devem ser evitadas o máximo possível. E, portanto, é esse aspecto que nós aqui queremos salientar e queremos também depois deixar aqui alguns exemplos, algumas imagens, uma vez que uma imagem fica sempre como uma recordação mais fácil, sobre essa situação. Ora bem, a primeira imagem que aqui temos explica um pouco como é que se distribui as cargas, a ação sísmica sobre o edifício, ao nível das forças. Portanto, temos ali a força que cada um dos pisos iria ter sobre si, e depois o equivalente de esforço transverso em cada um dos pisos ali representado. Temos também o comportamento para um edifício com uma distribuição de rigidez regular, okay? Na linha A, e na linha B temos o tradicional, o típico edifício com o piso vazado ao nível do resto de chão, e, portanto, vemos bem o que aqueles pilares sofrem e a dificuldade que vai ser para conseguir que aqueles pilares não colapsem e não ponham, portanto, em causa a integridade de todo o edifício. A questão das zonas reentrantes, portanto, cá temos configurações em L, em H, em T, em U, portanto, em O, circulares, portanto,
tem todas as zonas reentrantes onde normalmente os pilares falham e, portanto, devido lá está às tensões, concentração de tensões grandes, ao esforço transverso grande a que estão sujeitos, e, portanto, essa situação é também uma situação a evitar. Mais um exemplo também dos pisos vazados. A imagem de cima já é igual à que vimos anteriormente, mas a de baixo, portanto, temos uma descontinuidade no caminho de cargas representada pela imagem do meio e temos a linha C, onde temos uma estrutura muito mais rígida acima do piso do solo, do que ao nível do piso do solo, evidentemente, quando aquelas massas entrarem em movimento, com a consequente solicitação para os pilares do piso inferior e com normalmente o colapso destes edifícios. É muito comum ver, inclusive, fotografias de edifícios em que o edifício está todo inteiro e desapareceu foi o piso inferior. Portanto, é uma situação típica destas. Cá está aqui uma ampliação da questão dos cantos reentrantes. O efeito de torção faz com que os cantos reentrantes tenham um comportamento mau. Vemos também ali onde é a zona do centro de massa e do centro de rigidez nesse tipo de edifícios, em L, foi o exemplo que ali está representado. Depois vemos aqui alguns exemplos de pilares curtos. Vou começar aqui a assinalar estas situações. Por exemplo, temos aqui a típica zona de pilar curto que eu referia, que existe às vezes nos estacionamentos dos edifícios. Okay? Para cima a habitação, aqui uma zona de parqueamento, e fecha-se com a alvenaria até uma determinada altura e cria-se um troço, aqui um troço curto que está sujeito a um grande esforço transverso e que tem normalmente tendência também a colapsar. Em terrenos desnivelados também muitas vezes surge esta situação. Okay? Ao deixar-se o solo até à cota que ali está, temos então a situação de uma coluna, de um pilar curto ali representado. Aqui já estamos a falar da variação em planta da inércia, portanto temos uma inércia na base do edifício muito maior do que cá em cima e, portanto, todas estas zonas de transição são zonas problemáticas e vemos ali normalmente o colapso que pode suceder neste tipo de configurações. Ainda dentro daquilo que é a divulgação, cá está mais uma vez aquela questão do pilar curto nas zonas de estacionamento. Depois temos aqui uma situação que sim, será mais ou menos aceitável. A variação das inércias dos pisos não varia abruptamente, há uma transição mais ou menos suave. Aqui sim temos uma situação igual à anterior, em que a transição, temos um corpo de base muito mais rígido do que temos para aqui. Aqui temos uma zona muito mais esbelta a nível do edifício e, portanto, iremos ter problemas também nesta zona. Continuando ainda com algumas imagens, temos aqui elementos que têm trabalhado muito bem, têm-se comportado muito bem normalmente em termos de ação sísmica, que são as paredes resistentes. É um dos elementos, digamos, de eleição para quem trabalha em engenharia sísmica, comportam-se bastante bem. E, portanto, temos aqui um exemplo da correta utilização das paredes resistentes em edifícios, isto visto em planta, e da incorreta utilização dessas mesmas paredes resistentes em edifícios. De referir que o elemento estrutural é o mesmo, é a parede resistente, portanto tem uma capacidade resistente equivalente, uma rigidez equivalente, mas a sua disposição, a sua organização dentro daquilo que é a nossa configuração estrutural faz toda a diferença. Vemos aqui que se concentrarmos as paredes essencialmente num canto vamos ter efeitos de torção, seja daquela forma, seja desta forma, seja inclusive desta forma. Imaginemos que queríamos colocar núcleos de elevador a passar aqui por fora, okay? Teríamos sempre estas situações que implicam esforços torcionais bastante grandes em torno destes núcleos rígidos que aqui estão. Okay? Por outro lado, temos aqui o elemento estabilizador da parede resistente, que quer fazer travamento numa direção do sismo, perpendicularmente a essa ação sísmica, quer na outra. Aqui também
a questão dos travamentos em diagonais com aço, okay? Colocadas aqui nestas zonas também, portanto o equivalente à parede resistente, mas com diagonais em aço, okay? Aqui colocadas. E aqui, pronto, já colocada dentro daquilo que é a parte estrutural interior do edifício, um comportamento mais ou menos aceitável a nível de distribuição de paredes resistentes. Também aqui, mais uma vez, a indicação daquilo que se deve fazer e aquilo que não se deve fazer. Portanto, cá temos a descontinuidade, cá temos os pilares que desaparecem, que já foram referidos há pouco. O caminho de cargas aqui é quase de loucos, de chegar à fundação. Cá está a variação de inércia, de rigidez em altura, falta ali um piso, aqui em baixo, okay? E distribuição não uniformes de massas, com colocação de reservatórios ali em cima, com cargas bastante grandes naquela zona, okay? Sem garantir a devida rigidez destes mesmos, da continuidade da devida rigidez destes elementos até à fundação, okay? Portanto, também uma situação a corrigir, por exemplo, através da introdução de paredes resistentes até à fundação na sequência dos elementos que ali estão colocados. Mais um pouco das mesmas situações, aqui não vale a pena estarmos a falar, esbelteza do edifício, portanto o edifício não deve ser excessivamente esbelto numa das direções, é o que temos aqui de novo, o resto já falámos um pouco nos modelos anteriores. Ora bem, passando então desta fase inicial, que é uma fase basicamente de alerta, de recordar as questões relacionadas com comportamento sísmico das estruturas e o projeto sísmico das estruturas, vamos ver algumas das características principais daquilo que é o tricalque e nos cenários que o tricalque pode estudar a nível de ação sísmica sobre estruturas de betão armado, que é aquilo que nos traz aqui hoje. Ora bem, em primeiro lugar, a importância de conseguirmos modelar todo o edifício numa única matriz de rigidez, num único modelo e sujeitar esse modelo à ação sísmica da estrutura. Okay? Nós só podemos ter uma ideia do comportamento global do edifício se o edifício for modelado globalmente e sujeito à ação sísmica de forma global. Portanto, não podemos partir o edifício em pórticos por um lado, lajes por outras e esperar fazer uma análise sísmica que seja o mais parecida com a realidade, partindo de um modelo que está todo fragmentado e que tem muitas simplificações pelo meio. Portanto, nesse aspecto, o tricalque modela todo o edifício de forma integrada e quando dizemos todo o edifício estamos a falar de todos os módulos que compõem o tricalque e, portanto, aí é uma vantagem bastante grande, quer na análise de resultados, quer na verificação do comportamento de estrutura, mesmo sem ser ostracismo, mas mais importante se torna quando queremos analisar o comportamento do edifício ao sismo. Existe inclusive um vídeo que está no nosso canal da Artec no YouTube, que mostra, por exemplo, um edifício, se não me engano, de 12 pisos, que até ao 6º piso utilizámos paredes resistentes para núcleo rígido do elevador e daí para cima não utilizámos e verificar em 3D o comportamento diferencial que existe logo a partir do 7º piso em que deixam de existir essas paredes resistentes e, portanto, isso consegue-se através de uma modelação tridimensional em que todo o edifício trabalha em conjunto e se pode analisar em conjunto. Cá está, permitindo ao projetista aferir com muito maior rigor e segurança o comportamento da estrutura e a influência de configurações incorretas que possam existir. Depois, a componente vertical do sismo. Okay? Se nós não pudermos mesmo fugir às situações de configurações incorretas ou menos corretas, termos pelo menos a possibilidade de estudar o seu efeito e até onde é que realmente podemos levar ou aceitar essa configuração irregular. Por exemplo, se quisermos colocar uma escada em consola pela parte de fora do edifício, estudar o seu comportamento vertical ao sismo, ver qual o seu comportamento em termos de deslocamento vertical e de efeito que introduz na estrutura e também na sua ligação à estrutura, como é que ela se comporta. Por exemplo, um pilar com uma carga bastante grande que chega a uma viga e vermos como é que aquele nó se comporta frente ao sismo com a sua componente de deslocamento vertical. Portanto, o tricalque tem a possibilidade de considerar a componente vertical ao sismo e realizarmos essa análise no programa.
Depois, outra questão que é importante, que normalmente induz às vezes erros a nível de projeto, que é a possibilidade de modelar as paredes resistentes conjuntamente com uma laje de fundação. Ora bem, normalmente, quando se faz uma parede resistente, começam a surgir dúvidas às vezes a alguns projetistas, em alguns projetos, de como é que se deve considerar a fundação dessas paredes resistentes. Imaginemos um núcleo rígido de elevadores. Ora bem, quando nós fazemos a introdução da parede, temos que definir para esse núcleo rígido qual é o apoio que ele irá ter. E, portanto, aí surgem-nos várias hipóteses. Podemos considerá-lo encastrado, podemos considerá-lo apoiado, podemos considerá-lo com apoios elásticos, portanto, poderemos definir vários tipos de apoios. Ora bem, a maior parte dos projetistas, muitas vezes, até porque às vezes nem têm informação de, de certa necessária a nível do sol, pura e simplesmente consideram que fazem um modelo estrutural considerando que as paredes resistentes encastram ao nível da fundação. Ora bem, estamos a falar de edifícios que às vezes têm 8, 9, 10 pisos, portanto estamos a falar em altura 8, 9, 10 pisos, que estão encastrados na sua base e que estão sujeitos à ação sísmica ao nível dos pisos. Okay? Vimos há bocado o boneco. E portanto estamos a falar de uma consola com cargas que nós estamos a encastrar. Evidentemente que o esforço que vai ser solicitado aqui ao nível da fundação é brutal. E é evidente que para não mexer, para não levantar a fundação, vão aparecer aqui maciços ou fundações com dimensões completamente incomportáveis. 2, 3 metros de altura, para que esta consola não levante nem rode em nenhum ponto da fundação, porque nós dissemos que queríamos ali um encastramento. Okay? Portanto, a situação ideal seria dizer aqui que temos um apoio elástico e dar aqui as condições de elasticidade, os coeficientes de rigidez ao deslocamento e à rotação que pretendêssemos para esta parede resistente, para este núcleo de elevadores. Normalmente esse é um cálculo que não é fácil e, portanto, os projetistas também evitam. Então, uma forma que se pode, uma forma experimental, uma forma de verificar, de comprovar uma solução que existe no Trical, é a possibilidade de nós chegarmos aqui e dizermos, olha, eu vou definir o tamanho do elemento de fundação que aqui está, que fica intimamente ligado, modelado conjuntamente com a parede resistente, que é, neste caso, utilizando o elemento de laje de fundação do programa Trical. E, portanto, quanto maior eu colocar aqui a laje de fundação, mais encastramento, mais grau de encastramento, eu não gosto muito deste termo, mas serve muito bem para explicar aquilo que eu pretendo, maior o grau de encastramento que eu vou dar à parede. Portanto, se eu chegar aqui e meter aqui uma laje de fundação com 1,5 m de altura, terei um grau de encastramento muito maior do que se meter aqui uma laje de fundação com 50 cm de altura. Okay? E, portanto, depois vou estudar o que é que acontece. Se há algum ponto da laje de fundação levanta, se a tensão sobre o terreno é excessiva, portanto, se o deslocamento da parede, os drifts que são introduzidos ao nível dos pisos não são válidos por causa do demasiado deslocamento, do pouco encastramento que temos na base da parede resistente, vou estudar o comportamento da estrutura e decidir se aquela fundação é válida ou não. E, portanto, essa é uma possibilidade que o Trical tem também de estudar cenários e fazer aqui uma fundação que seja mais real, que dê uma certa liberdade de deslocamento e rotação à base da parede resistente, que não ponha em compromisso os drifts, os deslocamentos ao nível dos pisos nem o resto da estrutura e que também não tenha nem tensão excessiva nem levantamento em qualquer um dos pontos da sua área. E, portanto, o Trical permite estudar esses cenários porque modela, lá está, conjuntamente todo o edifício. Okay? Depois realizamos uma análise P-delta iterativa da estrutura, portanto nós se quisermos podemos, no caso do Trical, fazer uma análise P-delta iterativa da estrutura, será mais importante possivelmente ao nível das estruturas metálicas, mas também pode ser usado ao nível das estruturas de betão e ver para cada deformada da estrutura, se voltarmos a carregar a estrutura, qual o aumento do deslocamento em cada um dos nós e se é superior ou não esse deslocamento ao critério de paragem que estabelecemos e, portanto, fazer várias iterações, vários deslocamentos da estrutura e até ela estabilizar e estudar assim de uma forma mais exata o comportamento dessa estrutura. Depois, Trical possui funções para controlar o drift entre pisos. Okay? Portanto, existe a possibilidade de estudarmos, de indicarmos o estudo que queremos realizar do drift, do deslocamento relativo entre pisos
e, portanto, controlarmos também essa situação, que é uma das situações, por exemplo, referida no Eurocódigo, e que o Eurocódigo valoriza também essa componente, essa capacidade. Já vamos ver isto tudo no programa, deixar primeiro aqui as explicações e depois mostrar-vos no programa estas situações. Mais algumas características do Tricalc no estudo da ação sísmica sobre os edifícios de betão armado. A listagem de períodos e frequências com indicação da massa participante. Okay? Portanto, temos listagens que nos permitem saber qual a importância de cada modo de vibração. Okay? Se temos um modo de vibração que tem uma determinada frequência, mas que só tem 5% da massa do edifício mobilizada, não é certamente tão importante como um modo de vibração que tenha 40% ou 30% da massa do edifício mobilizado. Okay? Normalmente a maior parte da massa está ao nível dos pisos, portanto, quando nós mobilizamos o deslocamento dos pisos, temos também a maior parte da massa participante mobilizada. Daí o Tricalc ter informação, listagem sobre, na análise que faz, se nos modos de vibração que nós dissemos que queríamos calcular, e que podem ir até os 30 primeiros modos de vibração da estrutura, se a massa participante acumulada do edifício já chegou aos 90%, aos 80%, aos 70% ou aos 100% da massa do edifício e, portanto, validar ou não o estudo sísmico. Já tive casos de projetos de estruturas que chegaram aqui, que nos 30 primeiros modos de vibração a massa mobilizada andava à volta dos 35%. Eram edifícios de betão armado, só que depois tinham coberturas metálicas inclinadas, com treliças, e, portanto, e tinham também uma zona de escadas metálicas que circulava pelo exterior do edifício, e, portanto, o grande número de modos de vibração que estavam estudados nessa análise eram exatamente nós dessa estrutura da cobertura e dessa estrutura da escada que se mobilizavam, que se deslocavam com o sismo e, portanto, tinham uma massa participante muito pequena. E, portanto, aqueles modos de vibração, que eram os modos de vibração dos pisos, não estavam ainda mobilizados, evidentemente. Tricalc realiza uma análise dinâmica por superposição modal espectral com a combinação quadrática completa dos vários modos de vibração. Portanto, aqui não há muito mais a dizer. É uma das recomendações feitas nomeadamente pelo RSA, a combinação quadrática completa. Okay? Tricalc trabalha com várias regulamentações sísmicas, portanto temos o Eurocódigo, o RSA, mas temos também a regulamentação da Argel e a do México, enfim, de várias Venezuela, enfim, de vários países, e podemos trabalhar inclusive com espectros de resposta carregados pelo próprio utilizador, portanto de outros países que não estejam incluídos no programa, e portanto temos essa capacidade também no Tricalc de internacionalização ao nível das regulamentações sísmicas e dos espectros de resposta que são possíveis de utilizar. Tricalc possui funções de combinação de modos de vibração, já que podemos ter espectros de resposta personalizados, também podemos ter as funções de combinação dos modos de vibração, como o SRCC, além da combinação quadrática completa, por exemplo. Listagens de equilíbrio que permitem obter o cortante basal por modo de vibração, portanto, podemos ir após o cálculo de esforços, ir à estrutura e ver para cada modo de vibração quais são os esforços de corte ao nível da fundação e obter o cortante basal por modo de vibração. E a representação dos centros de massa e rigidez dos pisos para a melhoria do comportamento desses pisos à torção. Também essa informação que aparece quer graficamente, quer com a indicação numérica dos centros de massa e dos centros de rigidez. Finalmente, a terceira folha do resumo das características principais, a possibilidade de vermos a animação sísmica dos 5 primeiros modos de vibração para qualquer parte da estrutura. Posso chamar o edifício todo e ver o comportamento do edifício todo, ou posso chamar um piso e 2 pórticos e ver como é que eles se comportam, ou posso chamar 2 pisos e ver como é que é o deslocamento relativo entre eles. Portanto, posso colocar qualquer parte da estrutura em qualquer perspectiva no ecrã e estudar a animação sísmica desses 5 primeiros modos de vibração. Tricalc possui funções específicas para a ativação das disposições de armadura do Eurocódigo 8. O Eurocódigo 8, a nível de disposições de armadura, tem várias exigências a nível da armadura e, portanto, nós podemos colocar essa situação ativa no programa Tricalc. Tricalc possui também funções de otimização da relação pilar forte-viga fraca. Ora bem, normalmente quando se faz uma estrutura porticada a nível de sismo, favorece
claramente a existência dos chamados pilares fortes e vigas fracas. O que é que isto significa? Significa que, a acontecer colapso, a acontecer uma rótula, a criação de uma rótula na estrutura, uma rótula plástica, será preferencialmente na viga, que tem menor prejuízo para a estrutura do que num pilar, que normalmente implica o colapso do piso ou inclusive do edifício. Portanto, o que é que o Trical tem? Possui funções em que nós podemos dizer qual a relação para cada nó da estrutura, qual a relação que nós queremos que exista entre o momento resistente das vigas e o momento resistente dos pilares. E podemos dizer, por exemplo, eu quero que o momento resistente dos pilares seja 25% ou 50% superior ao momento resistente das vigas, o que me garante que, em princípio, a rótula irá se formar nas vigas e o elemento a colapsar primeiro será sempre a viga e não o pilar, porque lá está, o momento resistente do pilar é superior ao da viga. E, portanto, nós podemos definir esse critério e podemos definir, inclusive, a relação que nós queremos, dos 25%, dos 50%, entre esses dois momentos resistentes. Depois também há algumas situações que é comum utilizar-se a nível de projeto de estruturas na parte sísmica, que é quando aplicamos a ação sísmica da estrutura, se tivermos núcleo de elevadores, mais caixa de escadas e mais algumas paredes resistentes distribuídas pelo edifício, acontece que normalmente, em função da sua inércia, esses elementos vão receber a quase totalidade da ação sísmica. Okay? Uma análise que não seja feita no tempo, nem tendo em conta a fissuração no tempo das paredes. E quando se faz esse tipo de análise, o que é que acontece depois na realidade? Com o tempo, as paredes resistentes fissuram. Ao fissurarem, a sua rigidez altera-se. E a distribuição de cargas em função da rigidez passa a ser diferente. E, portanto, os pilares que até aí tinham menos solicitação sísmica, porque as paredes estavam essencialmente a mobilizar a ação sísmica na sua quase totalidade, passam a ser um pouco mais solicitados ao sismo. E, normalmente, se não tivermos isso em conta na fase de projeto, eles não estão preparados para isso. Okay? E, portanto, o que se faz muitas vezes é reduzir a rigidez das paredes resistentes, em caso de estudo da ação sísmica sobre os edifícios que estão armados, de modo a que os pilares recebam uma ação sísmica maior. Okay? Ora, no Trical nós podemos fazer isso de várias formas. Podia-se mudar a geometria das paredes resistentes, o que não é boa ideia porque estamos a alterar a concepção, o modelo estrutural em si, a geometria, as medições, etc. Mas, por exemplo, em outros softwares fazia-se isso com muita frequência. Mas pode-se fazer outras situações. Pode-se, no próprio elemento parede resistente, existe parâmetros que permitem ao utilizador reduzir a rigidez horizontal, a rigidez vertical do elemento finito que modela as paredes resistentes e, portanto, da respectiva parede resistente. Temos também a possibilidade de mudar o módulo de elasticidade das paredes de betão a quando da introdução da ação sísmica. Depois, quando formos calcular os esforços, repõe-se o módulo de elasticidade correto para que os deslocamentos sejam evidentemente calculados com o módulo de elasticidade correto. Mas na introdução da ação sísmica pode-se mudar o módulo de elasticidade para diminuir a rigidez das paredes e obter-se o mesmo efeito. Também outra situação que é muito comum utilizar-se a nível dos projetos da análise sísmica é, principalmente começa a haver agora mais essa situação, a de dizer que há certos elementos estruturais que não são para ser contabilizados como resistentes ao sismo. Por exemplo, dizer que há certos pilares que não são mesmo para ser contabilizados como resistentes ao sismo e, portanto, serão os outros elementos estruturais que terão que resistir obrigatoriamente ao sismo e, com isso, manter, digamos, a integridade da estrutura. E, portanto, como é que se retirava esses elementos da ação sísmica? Ora bem, existem, evidentemente, dois caminhos. Abria-se uma cópia do modelo e tirava-se lá o pilar, o que não é, lá está mais uma vez o comportamento mais real, em termos de geometria não estava lá, portanto, enfim, há simplificações que se fazem que teriam que ter-se em consideração nesse caso. E outro método é chegar a uma determinada secção e mudar pura e simplesmente as características da inércia dessa secção. Ou seja, imaginemos que nós temos em base de dados a secção de 40 por 40 de um pilar e criamos a de 40 por 40A, em que a inércia, o valor da inércia, o dado respeitante à inércia desse elemento,
é um valor nulo ou perto de nulo, ou o valor que nós quisermos. E, portanto, quando fazemos a introdução da ação sísmica, okay, fazemos a introdução com aquela inércia. E depois mudamos para a situação real para fazer o cálculo da estrutura já com o elemento real, com a inércia real, para depois a parametrização de armaduras, etc. e para o cálculo de esforços. Mas, portanto, para a altura em que se introduz a ação sísmica, pode-se trabalhar com essas secções, uma vez que podemos criar uma base de dados equivalente em que mudamos os elementos ao nível da inércia. Ora bem, vamos então mostrar um pouco no TreeCalc onde se passa toda esta informação, todo este controle de informação sobre aquilo que é o comportamento sísmico da estrutura. O exemplo que aqui está é um exemplo que nem foi feito de propósito, é tirado só de um curso que nós demos aqui na Artec. Tem aquilo que nos interessava, tem um núcleo de elevadores, tem aqui uma laje de fundação, tal situação que referimos há pouco. E depois, portanto, tem aqui os pisos, mantendo o núcleo de elevadores. O edifício normalmente não varia, só varia ao nível dos dois últimos pisos, que recuam ligeiramente, portanto, nem há uma variação assim muito abrupta da inércia. Mas temos aqui, então, um edifício que nos vai servir para mostrarmos aqueles exemplos que tivemos a ver há pouco. Ora bem, o primeiro aspecto tem a ver com a questão das preferências de trabalho ao nível da regulamentação sísmica. Ora bem, nós temos a possibilidade de trabalhar com vários regulamentos, né, em que temos aqui então os regulamentos espanhóis, os eurocódigos, sejam eles genéricos ou com os anexos nacionais de cada um dos países, a regulamentação espanhola, portuguesa, americana, Brasil, México, Argentina, Chile, etc. E, portanto, podemos trabalhar com estas regulamentações, em que aqui algumas das regulamentações ao nível das ações são diferentes, mas também, para o sismo, nós podemos vir aqui e definir os espectros de resposta dos países que queiramos, bem como a forma depois como eles são combinados, etc., a nível das opções de ação sísmica. E vemos, por exemplo, que temos aqui os espectros de resposta para o México, os espectros de resposta para a Costa Rica, okay? Espectros de resposta para o Peru. E esta base de dados é aberta, portanto há aqui Equador, Chile, Venezuela, okay? Reparem que são regulamentações locais, a COVENI é uma regulamentação venezuelana, temos aqui também normas do Chile, portanto são normas locais chilenas que têm exatamente definidas estes espectros de resposta. Portugal já está carregado automaticamente no programa, mas colocou-se aqui também as do RSA e as do Eurocódigo. Okay? E, portanto, podemos aqui utilizar os espectros. Colômbia, República Dominicana e Argélia, portanto, também tem regulamentação específica ao nível do sismo 2003. Aqui também a possibilidade de termos os espectros de resposta aqui representados. Okay? A introdução destas bases de espectros de resposta é bastante simples. Nós basta introduzir aqui os valores e irmos introduzindo através de frequências, através de períodos, e também a escala de Y pode ser em G, aceleração da gravidade, em centímetros por segundo quadrado ou em metros por segundo quadrado. Portanto, podemos fazer essa introdução aqui diretamente no programa. Depois, ao nível de ações, opções, temos então a possibilidade de trabalhar com o sismo com uma análise estática, praticamente hoje em dia já ninguém trabalha com esta situação. A análise dinâmica, no caso do RSA da regulamentação portuguesa, análise por superposição modal espectral com combinação quadrática completa dos vários modos de vibração, Eurocódigo a mesma coisa. E genérico, utilizando o espectro de resposta que nós queiramos, os tais espectros que nós selecionamos dali, bem como a forma de combinar os modos de vibração que nós queiramos. Portanto, aqui podemos definir essas situações. Depois, então, na caixa específica do sismo, a possibilidade, e estamos a ver aqui o caso para o Eurocódigo, de darmos a aceleração sísmica de referência, que vem em função, por exemplo, da zona sísmica, okay? A natureza do terreno, cá estão os 5 tipos de solos que vêm a nível do Eurocódigo 8, no RSA eram 3. As massas que estão presentes quando atua a ação sísmica, se utilizamos os valores do Eurocódigo ou se queremos por algum motivo modificar, por exemplo, as sobrecargas em vez de estarem 16, estar outro valor qualquer, portanto, trabalharmos com essas situações. No caso do Eurocódigo ainda fazemos o tipo 1 e o tipo 2 em estruturas diferentes, mas estamos a trabalhar para que na 8.1 passe a fazer o tipo 1 e o tipo 2 em simultâneo na mesma estrutura, portanto o tipo de espectro 1 e 2.
a cota do terreno, a indicação da cota que está acima do terreno e, portanto, aquela que é considerada que entra em vibração. Abaixo desta cota considera-se que a estrutura move-se solidariamente com o terreno. A consideração da ação sísmica vertical, portanto, aquilo que já referimos há pouco, ativamos aqui ou não a questão de estudarmos a escada que está em consola, o pilar que morre em cima da viga ou em cima da laje, essas situações que podem aqui ser consideradas. E depois, portanto, o cálculo dos modos de vibração com matriz de rigidez global do edifício todo, sem condensação de graus de liberdade, portanto, com os 6 graus de liberdade e com o algoritmo mais recente de resolução de modos de matrizes, portanto, o FIST. Este é o mais exato e é o mais rápido, portanto, deve ser este utilizado. De qualquer modo, existem aqui outros métodos de resolução mais antigos que poderão ser também utilizados. Considerar a massa rotacional, considerar a excentricidade acidental, se quisermos. Normalmente não se considera as duas, mas também já tenho ouvido projetistas dizer que não são bem a mesma coisa e deve-se poder considerar as duas, portanto fica ao critério do projetista. A ação sísmica, segundo a regra dos 30%, ou seja, quando atua o sismo numa direção, considerar que atua 30% do sismo noutra direção, outra hipótese pode ser ativada ou não pelo projetista. A aceleração sísmica rotacional do terreno, em Portugal, por exemplo, não há valores para isto, penso no México existem, têm esses valores, e, portanto nós aqui deixaremos a zero e não teremos isso em consideração. E depois os números de modos de vibração que queremos considerar e a massa, até onde é que queremos fazer o estudo da estrutura em função da massa efetiva que já foi mobilizada. Vamos meter os máximos, 30 modos de vibração e 100% da massa mobilizada. Okay? Tipo de estrutura, portanto, a ductilidade que a nossa estrutura tem ou vai ter, pretendemos, a classe de importância, okay? Os materiais do sistema estrutural, cá temos os vários sistemas estruturais, estrutura resistente ao sismo, betão armado, aço estrutural, misto aço betão, madeira, alvenaria, etc. A topologia do sistema estrutural, sistema porticado, místico, equivalente, paredes dúteis não acopladas, dúteis acopladas, portanto, os sistemas estruturais também aqui a nível de topologia representados. A regularidade em planta e a regularidade em altura. Nós estamos a trabalhar para que esta verificação se a estrutura é regular em planta ou irregular em altura seja automaticamente feita pelo Trical, que neste momento é um critério que é o projetista que decide, verifica se a estrutura é efetivamente regular em planta e em altura e ativa aqui essas componentes. E o fator de comportamento que pode ser definido aqui pelo utilizador ou pode ser calculado automaticamente pelo programa. Portanto, a nível do Eurocódigo, seriam estas as componentes que teríamos aqui ao sismo. Se formos ver as diferenças, por exemplo, se eu for abrir aqui uma estrutura, eu vou abrir agora aqui uma estrutura qualquer, só para mudar para o regulamento do RSA e mostrar-vos a caixa de diálogo respeitante ao RSA. Ora bem, preferências. Se estivéssemos a trabalhar com o regulamento do RSA, e viéssemos aqui definir a ação sísmica, tenho que ir ali ativá-la primeiro em ações e opções, e fizéssemos então ações definir dinâmico, reparem que a nível de, não tínhamos a aceleração sísmica, mas sim a zona sísmica, okay, que depois implicaria evidentemente a aceleração. Os terrenos já só teríamos 3 tipos de terreno, a cota do Sol, a ação sísmica vertical e aqui esta caixa são absolutamente iguais, têm a ver com a análise e não com a regulamentação. Okay? E depois aqui a possibilidade de identificar se é um edifício sensível, os tais hospitais, bombeiros, proteção civil, etc., que se enquadram no artigo 33.4 do REBAP, não do RSA. A tipologia da estrutura, a ductilidade que era considerada aqui normalmente e também as massas que intervêm no sismo. Portanto, como veem, são características diferentes em função do regulamento que se escolhe. Vamos voltar ao nosso edifício. Após termos feito a definição do nosso modelo estrutural e da introdução das opções de introdução de ações sísmicas, podemos realizar a introdução da ação sísmica sobre a estrutura e verificar, desde logo, os resultados relativamente à ação sísmica sobre a estrutura. Mas antes de fazer isso, vou voltar àquelas questões da mudança dos modos de elasticidade das paredes resistentes, da alteração das inércias das secções, enfim, a esses temas que falámos há pouco. Vou então colocar aqui em primeiro plano um piso com as paredes resistentes
E, portanto, como é que se faria a alteração do módulo de elasticidade da parede resistente ou dos fatores de rigidez plana ou flexão da parede resistente para essa ser menos rígida? Seria vir a geometria, parede resistente, modificar, clicar numa determinada parede resistente e reparem que nós temos aqui as propriedades da parede resistente, em que temos, por um lado, estes fatores que modificam a rigidez, quer seja a rigidez plana horizontal, quer seja a rigidez à flexão no eixo X ou no eixo Y. E, portanto, nós podemos chegar aqui e mexer nestes valores. Okay? Inclusive, há alguns que são automáticos. Imaginemos que a parede está sobre um elemento sujeito à flexão. Automaticamente, a rigidez plana horizontal é ali diminuída. Okay? Mas nós podemos intervir diretamente sobre qualquer um destes fatores e modificar essa situação. A outra forma era chegar aqui e mudar, evidentemente, o módulo de elasticidade da estrutura. Okay? Portanto, podíamos mudar o módulo de elasticidade para reduzir a rigidez da estrutura e quando fôssemos fazer o cálculo de esforços, já após a introdução da ação sísmica, voltávamos aqui, introduzíamos o módulo de elasticidade correto e calculávamos os esforços com base na distribuição de ações sísmicas que já tinha sido realizada anteriormente. O programa, inclusive, avisa que, atenção, vai calcular a estrutura, mas as ações sísmicas não estão atualizadas para a nova situação, permite-nos continuar e, portanto, ter essa situação em consideração. Relativamente à modificação da rigidez de alguns elementos estruturais, aqui, por exemplo, este pilar de 30 por 55, se eu quisesse, na base de dados de perfis, okay, vamos esperar que apareça aqui a caixa de diálogo respectiva, e aqui ao botão, escolhia a secção de 30 por 55, pedia para ver as características do perfil e criava, por exemplo, a secção 3055A, em que as inércias eram as inércias que eu quisesse. Okay? Vamos levar isto a um limite. Okay? Os módulos resistentes também podíamos mexer nisso. Mandávamos guardar e trabalhávamos com essa secção atribuída. Ela vai já aparecer aqui, é a última que nós criámos. Já era possível atribuí-la àquele pilar e, portanto, para efeitos de distribuição da ação sísmica, ele iria ter a rigidez equivalente ao valor que eu ali colocasse. Depois, voltávamos a atribuir, então, a secção 3055 para o cálculo de esforços. Okay? Portanto, são estes os três aspectos que eu queria referenciar. Já agora, indicar que este edifício cai claramente naquela situação que eu referi no início, em que, por exemplo, nesta direção, o centro de massa e o centro de rigidez, o centro de massa andará por aqui, mais ou menos no centro geométrico da estrutura, um bocadinho mais para perto do núcleo rígido, e o centro de rigidez andará aqui, mais ou menos a meio do núcleo de elevadores. Ou seja, nesta direção praticamente não há qualquer diferença entre o centro de massa e o centro de rigidez, mas naquela situação existirá essa diferença. E isso, inclusive, deve ser possível de averiguar já, por exemplo, na animação sísmica da estrutura. Portanto, eu vou colocar aqui, por exemplo, 5.000 vezes maior e vou pedir para ver qual seria o comportamento sísmico da estrutura. E cá está a rotação, eu deveria ter exagerado um bocadinho, mas a rotação é nesta direção. Okay? Vou exagerar um bocadinho mais aqui o comportamento. Cancelar aqui, vou até colocar em renderização e vou pedir aqui então para vermos novamente o comportamento. Em vez de 5.000, vamos meter, sei lá, 15.000, espero não estar a exagerar. Não está centrado, mas já vai centrar. Cá está, portanto, o comportamento de torção é efetivamente assim. Okay? E o tricalco permite-nos ver isso, porque nos permite visualizar estas animações sísmicas, estes comportamentos sísmicos, em qualquer perspectiva e com qualquer informação presente no ecrã. Em vez de ter a estrutura toda, tem cá só o piso, que me facilita a análise do comportamento deste piso. Okay? Vamos interromper então aqui outra vez o vídeo e voltar a colocar aqui a informação da estrutura.
Ora bem, tendo feito então estas modificações, seria fazer a introdução das ações sísmicas em ações, introduzir ações sísmicas. A partir do momento em que se fizesse a introdução dessas ações sísmicas, era possível obter resultados já, quer a nível gráfico, quer a nível de listagens, quer a nível de relatórios, sobre o comportamento da estrutura ao sismo. Uma das listagens importantes que eu referi é a questão dos períodos e das frequências com as massas participantes associadas. E, portanto, quando eu faço resultados de listagens de sismo, vai-me aparecer aqui uma listagem que me vai dar para sismo tipo 1, sismo tipo 2, a velocidade angular, o período, a frequência, um é o inverso do outro, para sismo tipo, sismo tipo 1 e sismo tipo 2, e depois a massa mobilizada em cada uma dessas situações. Reparem que o primeiro modo de vibração tem cerca de 28% mobilizado numa direção, o segundo modo de vibração já tem 70% noutra direção, o terceiro modo de vibração é que é essencialmente segundo X, porque tem logo 69%. Mas nós chegamos aqui ao quarto, quinto, sexto modo de vibração e já temos 3 quartos da massa participante do edifício mobilizado, ou seja, já estamos a realizar uma análise bastante exata. Okay? Portanto, temos aqui os modos de vibração mais importantes, claramente apanhados pela análise que realizamos. Esta informação também era possível de obter em relatórios, o relatório, denominado relatório do sismo que aqui está representado, em que eu posso indicar que informação é que eu quero colocar nesse mesmo relatório, nomeadamente se quero a lista de períodos e frequências, quero os espectros elásticos, os espectros de cálculo, os deslocamentos modais relativos, os drifts, que nós andamos a falar, com a informação completa ou resumida, indicar qual o máximo deslocamento relativo, o máximo drift admissível de uma determinada cota, a área mínima de uma cota para que se mostre no relatório, porque se eu tiver um patamar de uma laje não quero que apareça, e, portanto poderia meter ali um limite de área mínima. Portanto, aqui posso ter informação já também relativamente aos drifts, aos deslocamentos relativos entre pisos. E, portanto, quando eu peço esse relatório, ele vai gerar o relatório em formato PDF ou DocX, conforme a opção que a gente tenha escolhido. E podemos depois consultar então toda essa informação. Eu deixei tudo ativado e no formato completo, portanto demora um bocadinho a gerar a listagem. Eu penso que até já estará aqui, só que eu não consigo lá. Vamos aqui sair e vou tentar voltar aqui ao fecheiro do Word que aqui apareceu. Isto não é preciso agora, precisamos é do fecheiro docx que aqui está. Cá está o relatório, tanto com os métodos de cálculo escolhidos, com toda a informação, e depois os tais modos de vibração com as massas participantes, okay? Vimos há pouco aqui no relatório. Os espectros de resposta elásticos em cada uma das direções. Os deslocamentos modais relativos entre cada piso, neste caso os valores que nós indicamos como valores de referência. Okay. Os centros de massa e rigidez de cada piso. Reparem aquilo que eu vos disse, em X a diferença praticamente não existe. Em Z, sim, temos ali uma diferença entre o centro de massa e o centro de rigidez significativa. O cortante basal, okay. Massa sísmica, cortante basal e a percentagem, a relação percentual entre um e outro. O deslocamento relativo, os drifts, relativo máximo de cada cota. Okay. Como nós pedimos completo, ele mostra para todos os modos de vibração. Okay. E, portanto, vamos ter aqui várias folhas com essa informação. Deslocamento relativo do centro de massa de cada cota. Também essa informação aqui listada. E, portanto, o relatório que pode ser estudado pelo projetista para ver como é que estão os drifts, como é que estão os centros de massa, os centros de rigidez, etc.
Depois temos também, ao nível dos gráficos, a possibilidade de estudar os gráficos que nós já escolhemos, os gráficos que já conhecemos, os gráficos de isovalores, por exemplo, de deslocamentos e rotações. Vamos pedir agora os deslocamentos em X, os deslocamentos horizontais. Cá está o gráfico de deslocamentos horizontais, em que esses gráficos podem ser suscitados por hipótese de carga. Portanto, eu tenho aqui para a carga permanente, mas se eu quiser estudar para o sismo de direção X, tenho aqui a informação relativa a esse deslocamento. Temos aqui gráficos, isovalores, e pedir então o deslocamento em X por hipótese de ação para sismo 5. Okay? E portanto, aqui temos já os valores representados. E se for na outra direção, em vez de ser sismo segundo X, se for sismo segundo Z, okay? Também aqui a representação dos deslocamentos e vejam aqui a variação de deslocamento ao nível deste alinhamento. Há ali um comportamento completamente diferente. Portanto, em X e em Z, lá está a torção a fazer variar aqui algumas situações. Vou voltar a repor aqui pelo menos este gráfico em cargas permanentes, para depois não aparecerem aqui coisas muito estranhas nas outras demonstrações. E indicar-vos também que podíamos ver aqui os centros de massa e rigidez graficamente, podíamos também ver sei lá, mais listagens relativas à parte de deslocamentos por ação. Podíamos ver, inclusive, a memória, os dados de cálculo com informação também do sismo, incluindo informação do sismo, aqui nesta análise. Já agora referir que qualquer gráfico de esforços que se pretenda, por exemplo, se eu quiser ver um gráfico de um pórtico qualquer, vou pedir para ver só o pórtico, portanto sem restante informação. Eu posso pedir sempre esse gráfico, e agora vou voltar a colocar aqui a hipótese do sismo. Posso pedir sempre o gráfico, por exemplo, em função, ou seja, por exemplo, momentos fletores em Z ou de esforços transversos, em função da ação sísmica. Okay? Portanto, em vez de ser em função das cargas permanentes, etc., posso ter os gráficos, qualquer gráfico, em função da ação sísmica da estrutura. É claro que aqui devia ter exagerado um bocadinho na deformada, na escala do próprio gráfico. Vou aqui meter o gráfico dos momentos fletores em Y e em Z também. Mas podia nas escalas ter exagerado essa representação. Vejam ao nível do piso inferior a diferença em termos de momentos fletores em Z. Okay? Ora, se somarmos a isto um piso mais flexível, um piso vazado, temos problemas. Também referi há pouco que era possível visualizar o comportamento da estrutura para qualquer conjunto de planos. Também vamos ver que isso é verdade. Eu agora pedi o gráfico do piso com os momentos fletores em Z e Y, vai demorar um bocadinho, devia ter saído do gráfico primeiro. Mas, portanto, vou colocar aqui a visualização de dois pórticos e um piso e pedir para ver o comportamento sísmico da estrutura, só para vos mostrar que podem ver exatamente essa situação, essa animação, segundo qualquer perspectiva, isso com o conjunto de planos que pretendam no ecrã. Vou então sair dos gráficos, voltar ao gráfico de geometria e vou pedir para ver um pórtico na outra direção. Temos o pórtico 6, vamos escolher agora aqui o pórtico H, por exemplo. E se eu quisesse, portanto, poderia para este elemento que aqui está, na perspectiva que eu quisesse, podíamos rodar isto para uma outra perspectiva, para ver o interior do piso, por exemplo. Okay? Poderia chegar aqui e pedir o próprio gráfico dos modos de vibração da estrutura. 15.000 vezes ali a majoração dos deslocamentos e, portanto, cá está a visualização do comportamento destes pórticos em conjunto com aquele plano horizontal. Okay? Também os gráficos, como já viram, podiam ser escolhidos e visualizados
para estes pórticos e para este piso em conjunto. Finalmente, mais algumas opções de cálculo a nível, principalmente agora, de armaduras. Faltou-me aqui falar da questão da segunda ordem. Nós aqui a nível de cálculos fortes podíamos ter optado por uma análise em segunda ordem, em que, portanto, poderíamos, para estados limites últimos ou estados limites de serviço, estudar uma análise de segunda ordem iterativa até chegarmos a um critério de paragem de deslocamento dos nós e, portanto, termos essa situação aqui referida. Também podíamos impor um deslocamento inicial e estudar o edifício-chave com deslocamento inicial, mas isto normalmente não se utiliza esta situação. Ora bem, então relativamente àquilo que são as partes de dimensionamento de armaduras, existem também opções evidentes dentro do Tricalc para a consideração destas situações. Estão normalmente identificadas aqui no separador de sismo essas condições e, portanto, considerar os critérios construtivos, neste caso, do Eurocódigo 8, que é o regulamento que está selecionado. E, portanto, eu tenho a possibilidade de chegar aqui e ativar a consideração dessa situação dos critérios construtivos do Eurocódigo 8. E, portanto, eu posso chegar aqui e utilizar para o sismo, para o dimensionamento das armaduras, as opções que eu dei no sismo, ou chegar aqui e mudar qualquer um destes parâmetros. Okay? E destes parâmetros, o que é novo, e que foi também referido nos slides inicial, é o dimensionamento por capacidade dos nós dos pórticos, que é a tal situação de relação entre a soma dos momentos resistentes dos pilares e a soma dos momentos resistentes das vigas, para que as rótulas plásticas apareçam em primeiro lugar nas vigas e não nos pilares. Teoria do pilar forte e viga fraca, em que eu posso chegar aqui e dizer, por exemplo, que quero que seja 25% superior ou 50% superior, e o programa Tricalc irá ter isto em consideração e irá indicar as situações onde isto não se verifique para que nós façamos as respectivas correções. Okay? Portanto, aqui podem definir exatamente essa situação caso pretendam. Com isso, iríamos obter depois as armaduras com as pormenorizações adequadas à regulamentação que foi escolhida e também de acordo com as opções que ali estivessem definidas, tendo em consideração que no Eurocódigo 8, por exemplo, o tratamento ao nível dos nós, se fizéssemos esta estrutura calculada, por exemplo, pelo RSA e pelo Eurocódigo 8, a concentração de estribos junto aos nós é completamente diferente, por exemplo, no Eurocódigo 8, aquilo que é o RSA. Portanto, há um tratamento da zona crítica muito mais exigente no Eurocódigo, que obriga a uma cintagem muito maior dos nós, portanto, uma cintagem com estribos das armaduras junto aos nós, para que não rebentem por aí, porque não haja tal criação das rótulas junto aos nós, ou mais dificilmente haja essa criação, e portanto essa cintagem é muito maior na parte superior e inferior do pilar junto aos nós e nas vigas também quando concorrem nos nós. E portanto iria claramente identificar-se aí uma diferença a nível daquilo que era a armadura resultante de uma regulamentação e de outra regulamentação. Poderíamos ainda falar de aspectos mais interessantes, por exemplo, nós temos um webinário que também teve uma duração maior, que está no nosso canal da Artec no YouTube, que mostramos os efeitos de pisos vazados, mostramos os efeitos de um pilar curto com a introdução da alvenaria aqui, mostramos também o efeito de um piso com duas plantas de alturas e depois portanto, um piso em que os pilares têm o dobro da altura e depois então os outros pisos são pisos normais e o efeito que isso implica na estrutura. Temos também um vídeo relativo àquela situação de existir ou não existir as paredes resistentes, inclusive dentro do mesmo edifício, e como é que o comportamento do edifício muda do sexto piso para cima, que é onde acabam as paredes resistentes. Portanto, tem mais informação que poderão ver relativamente a tudo aquilo que é possível de analisar. De qualquer modo, temos aqui as tais vantagens que eu disse, um modelo único, com uma análise única da ação sísmica sobre esse modelo e com ferramentas de análise, quer gráfica, quer de listagens, quer de relatórios, mais do que suficientes para se fazer um bom estudo do comportamento sísmico da estrutura. E, portanto, essas ferramentas estão ao dispor do projetista, mas não esquecer aquilo que foi referido na primeira parte do webinar,
que existem situações que são de evitar, nomeadamente aqueles erros de configuração estrutural que depois o software até poderá detectar e normalmente como é que o software detecta? Detecta porque há um pilar que nunca mais passa e nós de repente vamos ver e ele tem uma área de influência brutal e houve uma interrupção de outros pilares adjacentes que a carga, o caminho de cargas levou para ali mais cargas e portanto ele agora não passa, ou porque ele tem um troço muito curto a determinada altura perto do piso zero e portanto tem um esforço transverso grande e portanto também não conseguimos comprovar e portanto o próprio software vai dizer que há elementos que não consegue comprovar e que estão muitas vezes relacionados com essas configurações a nível estrutural errado. E portanto essa parte é da responsabilidade do projetista, embora depois se vá repercutir também na análise do trical, uma vez que o trical vai começar a ter problemas em dimensionar esses elementos e portanto o projetista vai ser chamado a atenção para essas situações. Ok? Ora, penso que inclusive já passei um bocadinho o horário que tínhamos previsto. Vou deixar então a explicação concluída e ver então as perguntas e respostas que nos foram colocadas durante esta sessão e responder a essas questões que foram sendo colocadas. Ora bem, vamos aqui. Ora bem, o exemplo que deu, quando alterou a rigidez do pilar, primeiro calcula-se apenas os esforços sísmicos, voltamos à secção original e calculamos os esforços da estrutura, certo? Exatamente. São feitos cálculos separados. A estrutura é a mesma. Digamos que o que nós fazemos é o seguinte: nós vamos aqui a ações e fazemos introduzir ações sísmicas, okay? Depois voltamos ao pilar e atribuímos a nova secção, a secção correta, digamos, com a rigidez correta, e depois então fazemos cálculo automático em que ele, como as ações sísmicas já estão calculadas, vai começar logo no cálculo de esforços. Ele vai alertar para uma situação, vai dizer, atenção que a estrutura já não é a mesma de quando se introduziu as ações sísmicas. Pretende continuar, e nós vamos dizer que sim, que é para continuarmos com a distribuição de cargas sobre os elementos estruturais que já tínhamos definido, em função da inércia alterada dos elementos estruturais, mas que para o cálculo de esforços já está corrigida e já vai ser corretamente analisado a nível de esforços. Portanto, é o mesmo projeto, é o mesmo cálculo, só que fazemos alterações entre a fase de introdução da ação, entre a fase de introdução de ações sísmicas e a fase de cálculo de esforços. Modificamos então a secção do pilar. Okay? A secção é a mesma, a inércia vai ser diferente. Okay? Vamos voltar aqui então às questões. Entretanto, o painel das questões desapareceu, que não é nada bom. Fiquei sem painel de perguntas. Engraçado. Vamos ver se eu consigo recuperar aqui o painel das perguntas, mas acho que sim. Ora, ainda relativamente à pergunta anterior, o engenheiro aqui pedia para exemplificar. Eu vou fazer aqui rapidamente um exemplo, só para então exemplificar uma estrutura qualquer. Vamos fazer só as barras, nem sequer vou colocar lá, acho que é para ser mais rápido. Vamos aqui colocar 3 metros e meio, 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros. Não preciso de um edifício tão grande, mas aqui meter uma coisa mais pequenina. E mandar gerar então a malha estrutural. Okay. Cá está o nosso edifício, tem ali umas coisas que não fazem falta, que são as barras ao nível da fundação, vou eliminá-las. Okay. Vou atribuir aqui umas secções quaisquer, vamos botão 40 por 40, tínhamos há bocado mexido na secção de, já não me recordo. Bom, vamos meter 40 por 40 e alteramos a de 40 por 40. Portanto, atribuir a todos os elementos a secção de 40 por 40, inclusive às vigas. Okay, cá está. Vou pedir para visualizar aqui o modelo arame em simultâneo. Cá está. E, portanto, agora iria aqui à base de dados. Normalmente já teria feito a base de dados com a secção que precisava, mas vou aqui buscar a de 40 por 40, por exemplo.
pedir para ver, criar a 40 por 40A, em que vamos aqui colocar umas inércias pequenas, okay, e guardar. E portanto agora faria secções, definir secção, 40 40A, atribuir, e agora imaginemos que eu queria atribuir, sei lá, vamos aqui pedir para ver um plano, rebatê-lo e agora ver a estrutura toda de cima, e portanto este pilar e este pilar, estou a apanhá-lo de cima a baixo porque estou a ver a estrutura toda em planta, ok? Portanto a ver até a secção toda de cima a baixo. E portanto agora faria ações, vamos aqui às opções, está escolhido a ação dinâmica, vinhamos aqui a ações definir, dinâmico, vamos trabalhar com estas opções, penso que está tudo correto, não terá aqui nada de muito estranho, e vamos pedir então para introduzir as ações sísmicas. Okay? Necessito renumerar a estrutura porque eliminei as barras da fundação, ele tem razão, vou renumerar, já agora reordeno isto sequencialmente e mando introduzir as ações sísmicas. Cá está a ação sísmica introduzida sobre a estrutura. Okay? E agora então tinha a possibilidade de fazer secções, definir secção, 40 por 40, atribuir. Vamos aqui a uma determinada cota e repomos o 40 por 40 original. E agora cálculo de esforços, calcular. Verificar a geometria não e cálculo. Okay. Como a secção foi utilizada no meio de 40 por 40, ele nem sequer deu aquela tal mensagem de que os esforços não estavam utilizados. Okay? E portanto tínhamos assim feito essa alteração. 15.000 é claramente um exagero para este tipo de estrutura. Eu vou deixar o programa calcular automaticamente o fator de escala, senão 600. Senão vamos ter aqui uma coisa muito exagerada. Portanto, cá está o comportamento deste modelo estrutural. Okay. Vamos voltar então às nossas questões. A questão da laje de fundação. Ora bem, relativamente à laje de fundação, vou buscar o edifício anterior. Reparem que vou escolher a cota 0, a cota menos 300, que é a cota de fundação. Se nós pedirmos aqui a visualização das dimensões renderizadas da laje de fundação, eu até vou aqui pedir uma coisa engraçada, que é visualizar só a caixa de elevadores. Vamos aqui pedir os planos das paredes desta. Não, vou ter mesmo que pedir para visualizar a cota menos 300, que é para ver a laje de fundação também. As dimensões não são aquelas dimensões do maciço de 2 ou 3 metros de altura, como eu vos disse, são umas dimensões bastante mais razoáveis. E agora temos a possibilidade de estudar tudo aquilo que são deslocamentos. Portanto, podemos vir aqui e ver deslocamentos em Y para a envolvente. Okay? Que era o valor mínimo, por exemplo. E ele mostra-me os gráficos de isovalores. Eu até posso colocar isto sem ser renderizado para se ver melhor. E ele mostra-me os valores dos deslocamentos e, portanto, tem ali 0,2 será o deslocamento máximo que eu tenho nas zonas representadas a azul escuro. Também podia pedir o gráfico de tensões. Portanto, podia vir aqui a isovalores e pedir as tensões do terreno, por exemplo, em Y, ou outras situações que quisesse. E vejam que havia aqui uma zona onde havia uma tensão que passava ali, não 25% da resistência do terreno, mas passava acima
de uma vez a resistência do terreno. Essa situação está ali representada por esta zona que aqui está central. E, portanto, eu teria que corrigir depois aqui esta laje de fundação que tinha ali um bocadinho de tensão, aumentando possivelmente a área, principalmente se calhar aqui para a zona de trás. Okay? Também podia visualizar se havia gráfico, se ela levantava em algum ponto, portanto essa informação também o programa me dá diretamente, mas podia vir aqui e pedir também o gráfico que diz ao valor, em vez de ser para o valor mínimo, para o valor máximo e ver se ela levantava em algum ponto. Okay? Portanto, poderia verificar se necessitava ter uma laje de fundação com maior largura, por causa da questão da pressão sobre o terreno, ou com maior peso, porque levantava. Portanto, os deslocamentos excessivos eram muito. Também podia ver os drifts ao nível dos pisos e ver se o deslocamento horizontal desta parede era ou não era compatível com os drifts que eu queria para os pisos. Okay? Com os deslocamentos relativos que eu queria para os pisos. E com isso nós conseguimos chegar a uma solução de uma fundação para o núcleo de elevadores lógica e não com um maciço que vai ter que garantir um encastramento deste monstro, digamos, que é o núcleo de elevadores e que muitas vezes tem logo um núcleo de escadas adjacente e que suporta, se fôssemos ver aqui, pelas inércias dos elementos estruturais que aqui estão, esta parede resistente, cerca de metade da ação sísmica ia para ela, ou mais, se calhar. Okay? Também vamos voltar então às perguntas. Onde é que está o painel das questões? Mais uma vez fugiu. Vamos aqui. Não está aqui visível. Está aqui fechado. Vou passar isto para aqui para o meio para ver. E hoje tivemos poucas perguntas, portanto, para mim facilita-me mais a vida, só tive que responder a estas 3 perguntas. Portanto, da minha parte, agradecer-vos a vossa presença, espero que tenham gostado. Como eu referi, apostámos mais numa situação de divulgação dos erros e depois das capacidades do Tricalc a nível da análise sísmica. Não fizemos tanto o cálculo do edifício, etc., porque temos no nosso canal do YouTube, na Artec, webinários que explicam tudo isso, criação das caixas de elevadores, o cálculo sísmico, ver o comportamento, etc. Portanto, temos esses webinários que podem ser consultados no nosso canal do YouTube. Aqui quisemos dar especial ênfase às opções mesmo relacionadas com a análise sísmica dentro do programa Trical e também aquele alerta inicial para os erros típicos de configurações, pilares curtos, pilares vazados, pilares sem continuidades, vigas em cima de vigas, etc., que são bastante comuns. Da minha parte, mais uma vez agradecer-vos a vossa presença. Para a semana teremos então o 4º webinar dedicado à tecnologia BIM. Vamos trabalhar aqui um pouco com o Solibri Model Viewer, com o Archicad, com o Tricalc e passar modelos de um lado para o outro, fazer modelos, ver o que é que vai detalhado de um lado para o outro e, portanto, perceber em que ponto é que estamos a nível de ligação, de interoperabilidade entre softwares da área de estruturas e da área de arquitetura e ver também normalmente o que é que há que ajustar entre modelos de arquitetura e modelos estruturais. Mais uma vez a todos uma boa tarde e até à próxima. Obrigado.